Essa música é para introduzir realmente o nosso assunto, que é Capitães da Areia. Eu sou o Pedro Souto. Eu sou Carlos Pires. E eu sou a Nicole Pavim. E a gente veio falar aqui hoje sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, que tá dentro de todo o contexto da década de 30, que é o que a gente veio estudando nessa cadeira de literatura C. E decidimos trazer aqui esse livro com o enfoque na questão da infância, né, dos meninos, e principalmente essa questão da literatura marginal, né, da infância deles roubada. E pensar o que a gente pode refletir sobre isso. Acho que em muitos momentos a gente esquece que são crianças, né? Parece que, bom, eles são adultos, eles fazem coisa de adulto e estão nessa situação difícil, mas não, são crianças. E acho que esse é o foco legal da gente falar no podcast, assim. É, porque a infância deles vem totalmente sobre a sobrevivência, né? Sim. Eles cultivam traços de infância, adolescência, eles têm momentos de afeto, que acho que a gente vai falar bastante sobre isso em uma cena específica que a gente escolheu. Mas são ações assim que a gente lê e parece que são adultos mesmo. É que a infância, como a gente conhece, ela não existe, né? Justamente como tu falou. Eles estão vivendo como se fossem adultos. Tu vê que é uma coisa que é mais pela situação que eles estão mesmo, pela condição que eles estão vivendo, que eles fazem o que eles fazem, não por serem da natureza deles mesmo, entende? Sim, essas ações deles vêm das condições de abandono deles, né? Sim. Que eles não tiveram escolha naquilo ali. Ninguém escolheria viver daquele jeito. Mas como eles não conseguiram escapar disso, eles se tornaram uma família. Exatamente, eles se tornaram uma família. E é muito interessante de ver também como nada do que eles fazem, mesmo quando é pelo nosso conceito de maldade, né? Não é uma coisa... Porque tu vê em vários momentos do livro a bondade que elas têm e até uma ingenuidade nessas crianças, né? Sim. Eu acho que tudo isso conversa muito, assim, indo mais pra parte teórica, com o direito à literatura, que a gente entende na visão do Cândido, né? Sobre a literatura ajudar a humanizar as pessoas e, enfim, como a gente compreende a realidade do outro. E eu acho que os romances de 30 vêm muito sobre esse viés, sabe? De subversão, o sentimento de mudança e revolta. Tanto é que nessa cadeira a gente estudou inúmeros romances que são justamente sobre essa literatura marginal, né? Como Parque Industrial, da Pagu, Cacau, do Jorge Amado também. Então, acho que o Jorge Amado, ele traz muita força nisso, e nesse livro principalmente. Foi onde eu senti, assim, que... muitas denúncias aqui. Aparece bastante no capítulo do Carrossel, que eles vão pro Carrossel e vira esse lugar que eles parece que esquecem que estão nessa situação porque eles estão sendo crianças. Acho que é o momento assim que eles são criança. E acho que a gente pode ler um trecho. Pode ler. Vou ler, tá na página 70 da edição da Companhia das Letras. Depois vai o sem pernas. Vai calado. Uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa. Um amante para o seio da mulher amada. Um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel. Girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor essa certeza. Já não vê os soldados que o surraram, o homem de colete que ria. Eu acho que esse trecho traz a reflexão de como esse momento, que é um momento tão comum para tantas outras crianças, né? Brincar no parque, se divertir. Pro Sem Pernas foi que o Sem Pernas eu acho que é um dos personagens, assim, mais... com uma história, assim, que me tocou muito, particularmente. E nesse trecho, né, ele fala ali no final, já não vê os soldados que o surraram, o homem de colete que ria. Isso não é algo que a gente pensa que uma criança vai viver, sabe? E daí, naquele momento, a primeira vez... Não a primeira vez, mas o momento que ele consegue se sentir como uma criança normal, né? E daí ele fecha os olhos e ele quer guardar aquele momento, porque ele quer congelar tudo. E ele quer viver naquele momento, porque é um momento de paz, finalmente. Ele pode esquecer
todo o terror que ele já viveu, só sendo uma criança. Quando ele vai na casa das pessoas, ele sente um pouco isso, só que é sempre com uma raiva, pelo menos pelo que eu lembro da leitura. É sempre com uma raiva. E ali eu acho que era, assim, puramente ele criança, sabe? Sim. Aquele é o personagem mais revoltado, eu acho, né? Eu acho que aquele é o único momento que ele consegue se desprender, assim, e esquecer um pouco dessa raiva que ele sente de tudo. Uma coisa que todas as crianças que estão ali poderiam ter em um dia qualquer, assim, pra ele. É uma coisa que ele tá experimentando pela primeira vez. Sim, eu acho que isso reflete em todos os capitães, né? Porque Sim. logo, ainda nesse capítulo, né, falando dessa cena do carrossel, na página 68, eu vou ler um trechinho aqui, que ele diz: neste momento da música, eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e o conforto da música. Então, né, essa cena é ambientada com a música também, que, enfim, acho que a música também é algo muito importante, mas enfim, não é o foco, mas essa sensação de que justamente eles se sentiram irmãos, eles sentiram um conforto, eles sentiram um carinho. E eu acho que tem outro trecho, já que a gente tá nos trechos, que marca legal isso, na página 88. Ele fala assim: e eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham um lar, nem pai, nem mãe, que viviam do furto como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes. E isso das luzes também, até porque eles foram de dia, né? Nessa parte que eles estavam lá. E porque eles estavam de dia, eles não tinham o mesmo encanto. De dia, o Sem Pernas e o... Volta Seca. E o Volta Seca, eles estavam trabalhando no carrossel. Então, eu acho que a questão das luzes... Acho que tem essa diferença que você tá tentando dizer. Que é, de dia eles estavam lá como trabalhadores ainda. Eles ainda estavam na posição de homens adultos trabalhando para as crianças normais. Então eles não acharam todo esse encanto. Mas quando à noite eles foram e daí eles não estavam na posição de ter que estar trabalhando ali e eles poderem ver aquilo como crianças veriam, foi um encanto enorme, assim. Quase mágico, né? É outra cena aqui que eu queria citar, que é de quando o Sem Pernas, né? Ainda falando do Sem Pernas, que acho que a gente tem essa visão dele ser o mais revoltado. Antes disso, deles irem no carrossel, enfim, ele rouba a bilheteria. E quando ele rouba o dinheiro da bilheteria, ele consegue mais dinheiro do que ele já tinha. Tipo, ele foi lá comprar um ingresso, ele deu dinheiro, e daí ele rouba a bilheteria e ele consegue mais dinheiro. Só que ele não fica feliz com isso. Porque o que ele realmente queria era ter ido no brinquedo, entendeu? Então, acho que isso traz ainda mais a questão de como eles querem ser crianças ainda, sabe? Não é por natureza, não é natural eles estarem ali. E é uma coisa que é bem... Aparece bastante também durante toda a leitura, que tem vários momentos que eles ficam assim, poxa, eu não queria estar fazendo isso, que droga que eu tenho que estar roubando, que eu tenho que estar procurando por comida todo dia pra sobreviver. E pra me manter no grupo também dos Capitães da Areia, né? Eu acho que é o João Grande que ele se nega... Não sei, tem um dos capitães que eu não vou recordar o nome. Ele não gosta disso, ele não faz isso com o pessoal. Acho que o João Grande, porque eu lembro da cena do Pedro Bala do Gato e do João Grande no bar, tirando o dinheiro dos bêbados. E eu acho que o João Grande não gostava. Outra pergunta que eu acho que é interessante a gente debater, talvez, como o romance ajuda a criar empatias por vivências marginalizadas. E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, assim, cada um... A realidade é muito crua, assim. Sim. Eu acho que, na verdade, nós que estamos na nossa posição de privilégio, a gente conhece muito pouco do que é a realidade. E alguém vir e trazer essa representação ainda pode ser muito pouco do que é de verdade, entende? E essa é a questão, né? Porque tu pensa do ponto de vista deles, entendeu? Então, assim, tu sabe que eles não estão fazendo porque eles querem e porque é mais por sobrevivência mesmo. Então, tu queria Não tem maldade. Exatamente. Tu queria uma empatia por eles simplesmente por tu tá vendo o que eles estão passando, sabe? Sim, são vítimas desse sistema Exatamente. horrível. É isso aí. E como é que vocês acham que a leitura do livro, hoje em dia, na atualidade, nos ajuda a entender a realidade atual do Brasil? É que eu acho que é uma situação que ainda é atual hoje, né? Quantas crianças não estão vivendo na mesma situação? Exatamente. Então, E
a gente não sabe, né? A gente tá anestesiado, assim, a gente tá na nossa bolha acadêmica, Sim. letras Totalmente. URGS. E, assim, são estereótipos que já estão dentro da gente também, né? São estigmas, assim, que a Enraizados. gente... É, exatamente. Então, a gente... se a gente se depara com um menor, assim, roubando alguma coisa na rua, a gente já fica, nossa, um trombadinho. Mas isso que a Nicole tá falando é muito real, porque a minha mãe falou isso pra mim hoje. Do trombadinha? De trombadinha, que eu peguei ônibus pra vir pra cá e a minha mãe falou, cuida que tem muito Os trombadinha meus na pais rua. sempre me Eu alertam. nunca ouvi de- esse termo. Não, talvez não tanto a nossa geração, né? Mas a geração passada, por exemplo, principalmente porque a minha mãe E seus falou pais isso vão pra te mim. alertar. É, exatamente. E daí você já cria isso também, de, tipo, tá. E aí isso ajuda. Esse tipo de leitura é muito boa porque tu vê, cara, não é o trombadinha, é tipo, são crianças com vidas Sim. reais que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente tem, por exemplo, pra estar podendo fazer uma leitura como Capitães da Areia, por exemplo. Sim. E pra ir finalizando, eu acho que ainda falando dos nossos capitães, a gente pode lembrar da Dora, que eu achei, assim, uma figura muito emblemática e importante pra narrativa. Eu acho que ela traz, assim, na parte que ela aparece, ela começa uma condução, assim, pra história de um jeito diferente, sabe? E eu acho que ela aparece trazendo um outro olhar, porque os meninos, eles já vieram, assim, família abandonou, Pedro Bala, né, tem a história com o pai dele, que o pai dele foi assassinado e tal. Então eles já eram capitães, já com essas habilidades, já iam roubar, não sei o quê. Mas a Dora não, ela tava ali, né, teve a epidemia lá da doença, né? Enfim, a mãe dela morreu, né, e daí ela, poxa, precisava de comida, ela e pro irmão dela lá, o Fuinha, né? Zé Fuinha. O Zé Fuinha. Acho. E ela foi atrás e ela achou os capitães, assim, por acaso, né? E no momento que ela chegou lá no Trapiche, todo mundo já foi pra cima dela, já foi atacar. Porque eles não têm noção das coisas, assim. Tem uma figura feminina ali dentro, pra eles era uma coisa, assim... Ela é um pedaço de carne aqui pra gente. Mas o professor e o João Grande já... Não é isso, não é do jeito que vocês estão vendo, ninguém vai tocar nela. E quando o Pedro Bala, ele entendeu isso... Eu acho que muita coisa mudou ali dentro, sabe? E a Dora vem desse outro lugar, né? Desse outro aspecto de... Enfim, se não fosse pela doença, talvez esse não tivesse sido o destino dela. E infelizmente ela também morreu por doença. Mas acho que todo o contexto ali no momento em que ela esteve presente no livro, e ela ter se tornado uma capitã da areia, de ela querer ir com os meninos também, fazer as coisas, muito representativo também, porque acho que às vezes quando a gente pensa em crianças assim marginalizadas, talvez a gente pense mais nos meninos, né? Porque, não sei, geralmente o que eu vejo mais é os meninos que, eles vão na rua vender alguma coisa, ou eles vão roubar alguma coisa assim no mercadinho. Mas o quão difícil isso é pra mulheres também, né? Pra meninas que, enfim, ser mulher tem um outro peso, né? Sim. Você ainda passa por outras questões, ainda mais na fase de crescimento, assim. Questões até físicas mesmo, que são assustadoras, assim, né? Pra ambos, mas... Enfim, estando no lugar de mulher aqui, é um peso, assim, muito diferente também. E, enfim, achei, assim, todo o arco da Dora muito importante pro livro. E é isso, eu acho que tudo reflete muito e tudo faz a gente refletir muito. E tá tudo muito presente ainda na atualidade. Eu acho que esse livro vai perpetuar por anos e anos e anos. E Ele vai é continuar. temporal, tu Ele acha? com certeza. Sim. Temporal. Que? Eu achei engraçado que a Nicole tá falando isso. Ele é temporal, tu acha? Com toda certeza, absolutamente. Não consigo pensar em outra palavra pra descrever esse livro que não seja atemporal. Enfim, gente, voltando aqui. O livro também trata sobre essas questões mais pesadas. Esse hábito que eles tinham de derrubar negrinhas na areia, sabe? Sim. E... Aquela cena do Pedro Bala na praia, eu me decepcionei com ele, fiquei bem chateada. Sim. Não gostei da cena da praia, não Sim, gostei. quando ele fala é de uma forma, é uma coisa muito natural pros guris, né? E o contexto do gato também lá com a... Bah, com a mulher mais velha, que horror. Sim, tava... Nossa, a vida dele era pra ela, né? Tanto é que no final do livro eles vão juntos, enfim. O livro mostra essa questão de depois, né? Porque pra muitos deles, o que aconteceu depois, 10 anos depois, 5 anos depois, não lembro quanto tempo se passa pra depois.
mas mostrando que pra muitas pessoas que estão nessa situação nem tem um depois. Como, por exemplo, o Sem Pernas, que morre. Sim. Sim, se mata. Se mata e acaba pra ele, entendeu? É. E pra muita gente vai ter um destino que não é bom como foram pra alguns deles. Esse livro tem muitas coisas pra gente discutir. Ele reflete muitas coisas, faz a gente refletir. Ele é muito bom também, não só no contexto da faculdade, mas nas escolas. Eu acho que é um livro que precisa ser trabalhado. Minha experiência com esse livro foi muito boa, né? O que eu tenho, assim, pra deixar, pra finalizar, eu acho. É uma obra, definitivamente. Definitivamente tem assunto pra gente falar aqui por 3, 4 horas, né? Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Foi um bom bate-papo. Muito obrigada, Muito gente. bom. E pra quem não leu, fica a indicação. Leia Capitães da Areia.